Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente começar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar aí o primeiro livro dos Reis. É um livro aí bem bacana, onde a gente vai conhecer um pouquinho, a gente vai iniciar na história de Salomão, então é bem interessante. Mas antes de eu iniciar aqui na leitura, eu gostaria de falar com você que esse vídeo que eu estou gravando, no caso ele está programado para ser publicado no outro dia. Então, no caso, eu estou gravando ele um dia antes, porque amanhã, no caso, eu vou estar num evento, um evento católico, junto com o pessoal da igreja, e aí vai ser o dia todo. Amanhã, domingão, não vou conseguir gravar esse vídeo. Então, já estou deixando ele adiantado aqui, tô deixando ele programado para ser publicado aí no dia certo, ok? E assim não falhar com esse compromisso da leitura bíblica. Então, hoje, a gente vai ler aqui do primeiro livro dos Reis, capítulo 1 até o capítulo 2, ok? 1 e 2. Vamos iniciar aqui com a nossa leitura. O rei Davi ficou velho, com idade avançada. Por mais que o cobrissem, ele não conseguia se esquentar. Seus servos então sugeriram: busquem uma jovem solteira que dê assistência e cuide do Senhor nosso rei. Ela dormirá em seus braços e o Senhor nosso rei se esquentará. Então procuraram uma jovem bonita em todo o território de Israel. Encontraram Abisag. Abisag, não sei o jeito certo de falar, vou falar Abisag, tá? De Sunam, e a levaram para o rei. A jovem era muito bela. Passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas o rei não teve relações com ela. Enquanto isso, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: Sou eu que vou reinar. Arranjou um carro e cavalos, além de uma escolta de 50 guardas, que iam na frente dele. Enquanto vivia, seu pai nunca o repreendeu, perguntando: Por que você faz isso? Adonias também era muito bonito, mais jovem do que Absalão. Ele entrou em acordo com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Por outro lado, os sacerdotes Sadoc, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e Rei, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Certa vez, Adonia imolou as ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra que escorrega, perto da fonte do pisoeiro. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes de Davi, nem o seu próprio irmão Salomão. Então aqui a gente vai vendo uma competição pelo poder. Davi estava ficando velho e as pessoas ao redor ali do reino de Israel queriam tomar conta do trono, da governança ali de todo Israel. Então a gente vê ali uma certa disputa entre todas as pessoas, até mesmo entre alguns filhos aqui de Davi. Então está uma competição aqui bem acirrada. Natã disse então a Betsabeia, mãe de Salomão: Você não ficou sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei sem nosso senhor Davi saber? Olha para você ver, o cara está querendo se proclamar rei sem o rei atual estar sabendo disso. Veja bem, agora eu vou lhe dar-lhe um conselho para que você salve sua vida e a do seu filho Salomão. Vá ao rei Davi e diga: O Senhor meu rei jurou a sua serva dizendo: Seu filho Salomão reinará depois de mim e sentará em meu trono. Então, por que Adonias se proclamou rei? Enquanto você estiver falando com o rei, eu entrarei depois de você e confirmarei o que você estiver falando. Betsabeia apresentou-se ao rei no quarto. O rei estava muito velho e Abisag de Sunã o servia. Betsabeia se ajoelhou e se prostrou diante do rei. E o rei lhe perguntou: O que você quer? Betsabeia respondeu: O Senhor jurou a sua serva, por Javé seu Deus. Quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono é o seu filho Salomão. Ora, acontece que Adonias já se proclamou rei e o Senhor meu rei nem está sabendo. Ele imolou muitos bois, bezerros gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe.
chefe do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Senhor meu rei, é para o seu senhor que todo Israel se dirige, a fim de lhe anunciar quem vai sentar-se no trono depois do senhor meu rei. Caso contrário, quando o senhor meu rei estiver repousando com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos considerados como usurpadores. Betsabeia ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. E anunciaram ao rei: o profeta Natã está aqui. Então Natã se apresentou ao rei, prostou-se diante dele com o rosto por terra e disse: Senhor meu rei, por acaso o Senhor disse: Adonias é quem vai reinar depois de mim e sentar-se no meu trono? Pois bem, hoje ele foi imolar muitos bois, bezerros gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar. Todos estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou este seu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem seu servo Salomão. Será que foi o Senhor meu rei quem ordenou isso? Porque o Senhor não informou a seus servos quem iria suceder no trono ao Senhor meu rei? Então o rei Davi respondeu: Chamem Betsabeia aqui. E Betsabeia se apresentou ao rei e ficou de pé. Então o rei jurou: Pela vida de Javé, que me livrou de todos os perigos, eu jurei a você por Javé, o Deus de Israel: quem vai reinar depois de mim e sentar-se em meu trono é o seu filho Salomão. Pois bem, hoje mesmo eu vou cumprir isso. Betsabeia se ajoelhou com o rosto por terra, prostou-se diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então o rei Davi ordenou: Chamem o sacerdote Sadoc e o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles se apresentaram, e o rei lhes disse: Peguem com vocês os oficiais do rei, façam o meu filho Salomão montar em minha própria mula e desçam com ele até Giom. Aí o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão o rei de Israel, e vocês tocarão a trombeta, aclamando: Viva o rei Salomão! Depois subam atrás dele. Quando ele chegar, se assentará em meu trono e reinará em meu lugar. Pois é a ele que eu nomeio chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Javé, Deus do meu Senhor, confirme a ordem do rei. Javé esteja com Salomão, assim como esteve com o Senhor meu rei, e torne o trono de Salomão mais glorioso do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os Sereteus e os Feleteus desceram até Giom, levando Salomão, que ia montado na mula do rei Davi. O sacerdote Sadoc pegou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Depois tocaram a trombeta, e todos aclamaram: Viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo subiu atrás de Salomão, tocando flautas e fazendo tamanho barulho que a terra se fendia com os gritos. Então é que a gente dá início à história de Salomão. A gente viu ali que começou um pouco confusa porque Adonias estava se proclamando rei sem o consentimento ali de toda a corte, vamos assim dizer, não sei se a palavra corte aqui se encaixa, mas só para que você entenda aí. E a gente percebe que Davi não estava sabendo que Adonias queria se tornar rei, que ele estava se tornando rei ali de todo Israel. Então Davi decide adiantar tudo o que ele tem para fazer e torna aí o seu filho Salomão rei de Israel. Adonias e seus convidados estavam acabando de comer quando ouviram o barulho. Joabe escutou o toque da trombeta e perguntou: Por que esse barulho e essa algazarra na cidade? Ele estava acabando de perguntar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse: Entre, pois você é uma pessoa honesta e certamente traz boas notícias. Jonatas respondeu: Infelizmente não. O Senhor nosso rei Davi acaba de proclamar Salomão rei. E com ele, o rei mandou o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, e também os Sereteus e Feleteus, que
que o fizeram montar na mula do rei. Depois o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram Salomão, rei em Giom, e subiram alegres daí. A cidade está em festa. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Salomão já está sentado no trono real. E os oficiais do rei já foram cumprimentar Davi, nosso rei e senhor, dizendo que o seu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o seu e engrandeça o trono dele mais que o seu. Então o rei se prostrou na cama e falou: Seja bendito, Javé, o Deus de Israel, porque hoje ele colocou alguém assentado no meu trono, e eu pude ver. Os convidados de Adonias ficaram apavorados, se levantaram e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, levantou-se e foi se agarrar às pontas do altar. E informaram Salomão: Adonias ficou com medo de você e está agarrado às pontas do altar, suplicando. Que o rei Salomão jure hoje para mim que não mandará matar seu servo a fio de espada. Salomão disse: Se ele se comportar honestamente, não cairá por terra nem mesmo um só fio de seus cabelos. Mas, se for pego maquinando traição, ele morrerá. E o rei Salomão enviou gente para fazer Adonias descer do altar. Adonias foi e prostou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Então a gente viu aqui que Adonias basicamente ficou só. Ele estava querendo ali se tornar rei de uma forma totalmente errada, totalmente contrária, mas Salomão acolhe ele ali logo em seguida e fala com ele que se ele se comportar, ele viverá bem em todo o seu reinado. Capítulo 2. Aproximando-se o dia da sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: Eu vou seguir o caminho de todos os mortais. Seja forte e comporte-se como homem. Olha para você ver aqui, cara, esse conselho que o pai, Davi, dá para o seu filho Salomão. Ele está falando que ele vai morrer, Davi vai falecer, assim como todos os homens têm o seu data de nascimento e data da morte. E Davi fala isso com o filho, e Davi dá todo o apoio para o filho, mas dá um conselho importantíssimo: seja forte e comporte-se como homem. Olha que conselho maravilhoso, cara. Isso serve para mim, que sou homem. Hoje no mundo atual que a gente vive, tem os princípios, os valores estão tão desviados que as pessoas esqueceram, principalmente os homens, se esqueceram aqui de fato o que é ser homem. Um homem de valor, um homem que respeita as pessoas, que respeita as mulheres, um homem que honra a sua casa, que honra o nome de Deus em toda e qualquer circunstância, que ama a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas. A gente infelizmente esqueceu do que é ser homem de verdade nos dias de hoje. Cumpra as ordens de Javé, seu Deus, andando pelos caminhos dele e observando seus estatutos, mandamentos, normas e testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que você tenha sucesso em tudo o que fizer e projetar. Olha para você ver. O rei, então, deve ser fiel a Deus. E a gente percebe aqui que, sendo fiel a Deus, nós vamos alcançar muitas bênçãos, como a própria palavra diz, para que você tenha sucesso em tudo o que fizer e projetar. Então, cara, louvar e agradar a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas, só traz ponto positivo pra gente. Não faz sentido, é maluco quem não quer seguir os caminhos de Deus, sinceramente. Então Javé cumprirá o que ele me prometeu. Se os seus filhos mantiverem boa conduta e forem leais comigo, de todo o coração e de toda a alma, nunca faltará alguém de sua família no trono de Israel. Por outro lado, você sabe o que me fez Joabe, filho de Sárvia. Ele matou Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, os dois chefes do exército de Israel. Em tempo de paz, ele vingou o sangue derramado na guerra, manchando assim de sangue inocente o cinturão de meus rins e a sandália de meus pés. Portanto, haja com sabedoria, mas não deixe que os cabelos brancos dele deixem em paz para a morada dos mortos. Quanto aos filhos de Bezalai, o Galaadita, trate-os com lealdade, que estejam sempre entre os que comem à sua mesa, porque eles também foram leais comigo e me ajudaram quando eu fugia do seu irmão
Absalão. Também está aí Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim. Ele me amaldiçoou com violência no dia da minha partida para Manaim. No entanto, ele desceu ao meu encontro no Jordão, por isso eu jurei por Javé que não o mataria a fio de espada. Agora, não o deixe impune. Você é sábio e saberá o que fazer para que os cabelos brancos dele desçam com sangue à morada dos mortos. Davi repousou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Davi foi rei em Israel durante 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 30 anos em Jerusalém. Então aqui chega o fim da vida de Davi. Um momento tão importante aí para a nossa vida, para a nossa história, pois teve vários ensinamentos aqui. E o que eu mais posso identificar aqui como ensinamento da história de Davi, que é a história tão famosa, né, onde Davi matou Golias, que se nós estivermos alinhados junto com Deus, nós vamos alcançar lugares inimagináveis. Nós vamos matar todos os nossos inimigos, independente se eles são inimigos gigantescos, assim como era Golias. Então basta confiar no Senhor que nós vamos passar por cima do inimigo. Se você crê, diga amém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reinado se consolidou. Adonias, filho de Agite, foi conversar com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela perguntou: "A sua visita é de paz?" Ele respondeu: "Sim, é de paz." E continuou: "Eu desejo pedir-lhe uma coisa." Ela disse: "O que é que você quer?" Então Adonias disse: "Você sabe muito bem que a realeza me pertencia e que todo Israel esperava que eu fosse rei, mas a realeza me escapou e foi dada a meu irmão, porque Javé a tinha destinado a ele. Agora lhe peço um favor, não me recuse." Betsabeia respondeu: "Pode falar." Adonias continuou: "Por favor, peça ao rei Salomão que me dê Abisag de Sunã como esposa. Ele não negará nada a você." Betsabeia respondeu: "Está bem, vou falar com o rei sobre o assunto." Betsabeia foi ao rei Salomão para lhe falar sobre Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no trono, mandou trazer um trono para sua mãe, e Betsabeia se sentou à sua direita. Então Betsabeia disse: "Vou pedir-lhe um pequeno favor. Não o negue a mim." Salomão respondeu: "Pode pedir, mãe. Não lhe negarei." Ela continuou: "Dê Abisag de Sunã como esposa para o seu irmão Adonias." Mas o rei Salomão respondeu: "E por que você pede Abisag de Sunã para Adonias? Você podia pedir para ele a coroa. Afinal, ele é meu irmão mais velho e tem do seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sárvia." Em seguida, o rei Salomão jurou por Javé: "Que Deus me castigue se Adonias não pagar com a própria vida pelo pedido que fez, pela vida de Javé, que me fez sentar firmemente no trono de meu pai Davi, e que lhe deu uma dinastia como havia prometido. Hoje mesmo Adonias será morto." Então o rei Salomão deu uma ordem e Banaías, filho de Joiada, matou Adonias. Salomão disse ao sacerdote Abiatar: "Vá para sua propriedade em Anatote. Você merece a morte, mas não vou matá-lo hoje, porque você carregou a arca de Javé diante de meu pai Davi e partilhou dos sofrimentos dele." Desse modo, Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Javé, cumprindo a profecia de Javé feita em Silo contra a família de Eli. Quando essa notícia chegou a Joabe, que tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, ele se refugiou na tenda de Javé e se agarrou às pontas do altar. Quando avisaram o rei Salomão que Joabe se havia refugiado na tenda de Javé e que estava junto do altar, Salomão mandou dizer a Joabe: "O que é que aconteceu? Por que você se refugia junto do altar?" Joabe respondeu: "Fiquei com medo de você e me refugiei junto de Javé." Então Salomão ordenou a Banaías, filho de Joiada: "Vá matá-lo." Banaías foi à tenda de Javé e disse a Joabe: "O rei manda que você saia." Joabe então respondeu: "Não, quero morrer aqui."
Banaías levou a resposta de Joabe para o rei, e este ordenou: pois faça como ele quer. Mate e enterre. Desse modo, você tirará de cima de mim e de minha família o sangue inocente que Joabe derramou. Javé faça recair o sangue dele sobre sua cabeça, por ter matado 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi soubesse: Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Que o sangue desses homens caia sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre. Que Davi e sua descendência, sua família e seu trono gozem sempre da paz de Javé. Banaías, filho de Joiada, foi, matou Joabe e depois o enterrou na própria casa de Joabe, no deserto. Em lugar de Joabe, o rei colocou Banaías, filho de Joiada, como chefe do exército, e em lugar de Abiatar, colocou o sacerdote Sadoc. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e fique morando nela. Não saia para nenhum lugar. No dia em que você sair e atravessar o riacho de Cédron, você com certeza morrerá. A responsabilidade é sua. Semei respondeu: está bem, seu servo vai fazer o que o Senhor meu rei ordenou. E Semei ficou muito tempo vivendo em Jerusalém. No entanto, 3 anos depois, 2 escravos de Semei fugiram e foram até Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e avisaram a Semei: seus escravos estão em Gate. Então Semei selou o jumento e foi para a casa de Aques em Gate, procurar seus escravos. Foi a Gate e trouxe os escravos de volta. Mas informaram Salomão que Semei tinha ido de Jerusalém para Gate e já tinha voltado. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: não fiz você jurar por Javé, e não avisei que no dia em que você saísse para qualquer lugar, você com certeza morreria? Você me disse que estava de acordo. Por que você não cumpriu o que jurou por Javé e a ordem que dei a você? E o rei acrescentou: você sabe muito bem que todo o mal que fez para o meu pai Davi, Javé faça recair essa maldade sobre a sua própria cabeça. E bendito seja o rei Salomão, e que o trono de Davi permaneça diante de Javé para sempre. Então o rei deu uma ordem a Banaías, filho de Joiada, que saiu e matou Semei. E assim a realeza se consolidou nas mãos de Salomão. Então Salomão aqui, já no início da sua história, vai consolidando o seu reino, o seu poder. Até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem, que fala o seguinte: Salomão dá os últimos passos para assegurar definitivamente o poder. Desistiu do sacerdote, o levita Abiatar, deixando em seu lugar Sadoc, provavelmente chefe de Jerusalém, antiga cidade dos Jebuseus. Desse modo, a ideologia levítica que fermentava a criação de uma sociedade igualitária é banida juntamente com Abiatar e continuará viva entre as tribos do norte. Por outro lado, a fim de assegurar o controle militar, Salomão elimina Joabe e passa a chefia do exército para Banaías. Então a gente vai vendo aqui a consolidação do poder de Salomão, ok? Amanhã nós vamos aqui continuar com as leituras bíblicas. Estamos aí somente no início do primeiro livro de Reis, então nós temos ainda muita coisa para ler, muita coisa para aprender, tá bom? Fica aí firme e forte para a gente continuar aí lendo o livro de Reis, lendo a Bíblia toda, para a gente conhecer o nosso verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, tá bom? Um beijo, um abraço para você e para sua família. Até mais.